Está gravando, boa noite, companheiros oficineiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2023. Estamos aqui para mais uma conversa e mais um passo do ciclo de estudos, hoje sobre o estudo do livro Livre Clique, que tem como principal objetivo esclarecer o equívoco e a confusão entre liberdade e livre-arbítrio. Mas também fala do acreditar e da fé. Entre outras coisas. Então vamos lá, vamos aqui começar a nossa conversa. Se alguém... Acho que tem bastante coisa aqui, a gente vai acabar conversando através das perguntas. Se alguém tiver alguma coisa que quiser começar aqui falando logo de abertura, só levantar a mão. Depois eu vou para as perguntas. Não? Então, eu vou fazer assim. Tem duas perguntas aqui que eu separei, que é melhor conversar pessoalmente. Uma é da Rafaela, outra é da Daniele. Vou começar pela da Daniele. Está aí, Daniele? Levanta a mão aí para a gente conversar. Está liberado, Daniele. Clica aí para habilitar o seu microfone. Eu poder te ouvir. Oi, boa noite, está ouvindo? Estou ouvindo, Daniele. Tudo bom? Tudo jóia. Daniele, é melhor a gente conversar sobre isso aqui para que fique mais claro. Você perguntou assim, ó, quando eu clico em uma opção, ela me traz consequências. Essa é uma afirmação, você está observando isso, certo? Sim. Eu quis criar e experimentar essas consequências. Então, para a gente partir de um exemplo prático, me conta uma opção que você fez recentemente. Escolhe uma que aconteceu de fato que você fez. E me conta. Então, por exemplo, fazer o ciclo de estudos. Você optou Eu acredito que... Isso, Pode eu falar. acredito que por optar por fazer o ciclo de estudos me traz algumas consequências, né? Por exemplo, a minha mudança de vida e a minha autoobservação para mim poder viver melhor. E é isso. Você está usando a palavra consequência, certo? Quando você faz uma opção, qual é o motivo de você fazer uma opção? Porque eu acredito que seja o melhor para mim. Sim, em outras palavras, é assim, você faz uma opção porque você quer experimentar aquela opção, certo? Sim, certo. Por exemplo, você optou estar aqui no ciclo de estudos porque você queria experimentar estar aqui no ciclo de estudos, certo? Certo. Você é casado, eu estou vendo aqui na sua foto, certo? Certo. Você foi obrigado a casar? Não entendi. Você foi obrigado a casar ou você decidiu casar? Não, eu decidi. E você decidiu casar para quê? Para ser feliz junto com meu esposo. Para experimentar essa experiência, para experimentar o casamento, não é isso? Isso. Se você quisesse experimentar a vida de solteira, você tinha optado por continuar solteira, não é isso? É isso.
Muito bem, então é isso. Quando você faz uma opção, você faz visando ter uma experiência. Certo? Tá claro? Tá claro. Qual é a sua dúvida, então? A minha dúvida é, por exemplo, o meu esposo também entrou no ciclo de estudos, mas ele escolheu sair, ele optou por sair, ele não quis fazer. Então, ele vai trazer as consequências para ele, que é continuar na ignorância. E aí, eu quero saber se ele escolheu estar na ignorância, assim como uma pessoa que decide fazer o ciclo, se eu escolhi estar aqui agora. Essa é a minha dúvida. Entendi. A escolha do seu marido, você não sabe, você pode perguntar para ele, você vai descobrir, e eu não sei, mas não tem exatamente a ver com o ciclo de estudos. Tem a ver com o significado que o ciclo de estudos tem para ele. Você entende isso? Sim, que é o mesmo exemplo que você colocou no livro, na parte de perguntas e respostas, né? Quando eu saio à noite para ir no restaurante, com a roupa sem manga e tem ar-condicionado, e eu optei pela vaidade de estar com aquela roupa, mas eu ganho a pneumonia, a doença, né? Que é o significado, a vaidade é o significado da roupa. É isso, né? Tem a ver com isso. Toda vez que você vai fazer uma opção, você olha para aquela opção e aquela opção ela tem um significado para você. Se tiver 3 opções lá, A, B e C. Você olha para A, ela vai ter um significado, a B vai ter outro significado e a C vai ter um significado. Cada opção vai ter um significado. E você vai escolher entre A, B e C de acordo com o significado que cada opção tem. Então, o que acontece? O ciclo de estudos, ele é o ciclo de estudos. Agora, o que ele significa não é a mesma coisa para você, não é a mesma coisa para o seu marido. Quando o seu marido olha para o ciclo de estudos, na cabeça dele, dentro da cabeça dele e só da dele, o ciclo de estudos significa uma coisa, vamos chamar de X. Quando você olha para o ciclo de estudos, você olha e o ciclo de estudos significa Y. X não é igual a Y. Então, se você acha que, quando você olha para o ciclo de estudos, você acha que o ciclo de estudos vai retirar você da ignorância, é porque você acredita, esse é o significado que você está dando. O significado que eu dou para o ciclo de estudos é uma porta para fora da ignorância. O seu marido pode olhar para o ciclo de estudos e ver outra coisa, e por isso que ele fez a opção, outra opção. Porque ele, dentro do que o ciclo de estudos significa para ele, não tem a ver com uma porta para fora da ignorância, tem a ver com outra coisa, e essa outra coisa fez ele fazer outra escolha. Entendeu? Entendi. Então, não precisa brigar com seu marido porque ele fez outra escolha, é porque ele está vendo outra coisa. Sim. Uhum. Tá jóia, então. Isso. Agora, a outra parte da sua pergunta é pertinente, sim. Toda vez que você faz uma escolha, ela te leva até um lugar, por exemplo. Se você escolhe ir para o Rio de Janeiro. E seu marido escolhe ir para São Paulo. Seu marido não vai conseguir ir no Cristo Redentor, porque o Cristo Redentor está no Rio de Janeiro. Então, na hora que você faz uma opção, o leque de próximas opções que se abre tem a ver com a opção anterior. Se você escolheu para o Rio de Janeiro, aí dentro do seu leque de opções vai abrir a possibilidade de você ir no Cristo Redentor. Seu marido escolheu ir para São Paulo. Dentro do leque de opções dele não tem o Cristo Redentor, porque ele está em São Paulo. Mas, em compensação, ele pode ir na Avenida Paulista, ele pode ir no MASP, não sei o que lá. Entendeu? Entendi, aham. Ficou claro? Mais alguma dúvida? Não, ficou claro. Então tá bom. Valeu, Daniela.
E a Rafaela, tá aí, Rafaela? Rafaela Amarela? Levanta a mão aí, Rafaela Amarela. Rafaela não tá. Ou então não pode. Ah, levantou aqui, ó. Isso aqui não subiu. Pronto, Rafaela, tá liberado. Clica aí mais uma vez. Você tem que clicar mais uma vez. Ferrari. Oi, Ferrari, você me ouve? Sim, estou te ouvindo, Rafaela. Pronto. Sim, posso falar. A Rafaela disse assim, eu gostaria que você desenvolvesse mais o capítulo arbítrio é acreditar. Beleza. Rafaela, me conta uma realização sua, algo que você fez. Não precisa ser uma grande realização, não. Qualquer realização sua, que você quiser compartilhar com a gente. Uma realização? Algo que pode ser uma eureka? A eureka existencial, despertar no universo existencial. Vai ficar muito abstrato. É melhor você pegar uma coisa que você fez assim, tipo, eu fiz um bolo de morango, sei lá, alguma coisa assim. Tá, eu fiz uma moqueca de camarão. Fez mesmo? Tem que ser uma coisa de que de fato você fez. Não pode ser imaginando. Eu faço, habitualmente. Não fiz hoje, mas eu faço. É uma coisa que eu sei fazer. Pega uma coisa que você fez hoje. O que você fez hoje? Tanta coisa que você fez hoje. Eu peguei o ônibus. Eu fui para academia. Beleza. E malhei. Essa é ótima. Fui para academia e malhei. Onde é que você estava antes de ir para academia? Quando você teve a ideia? Ah, fui para academia. Antes de ir para academia? Eu estava em casa. Estava onde? Estava no seu quarto? Em casa. Tá bom. Não, é minha rotina, né? Todo dia eu vou para academia. Então, assim, quando dá o horário de ir para academia, eu vou. Que horas que deu o horário? Agora são 23. Eu estava lá, vamos dizer assim, eu fui umas 6 horas. Não, que horas que deu o horário, que hora que você viu o horário lá na sua casa e falou, tá na hora de ir para academia. Ai, meu Deus. 6 horas, 6:30? Beleza. Não precisa ser certinho, aproximadamente. Então, vamos supor que 6 porque eu não... 6 horas você olhou no relógio, certo? Sim. Na hora que você olhou no relógio e deu 6 horas, o que aconteceu? Eu lembrei, tá no meu horário, dentro do meu cronograma, de ir para academia. Isso. Daí estava passando uma ambulância aqui. E aí, o que você fez depois disso? Eu voltei e agora eu estou no coworking. Às 6 horas e 1 minuto, o que você fez? Eu me arrumei. Isso. Porque, pausa, vai de minuto, a gente vai chegar na academia de minuto em minuto, não sai correndo. Tá, entendi. Às 6 horas e 1 minuto, vamos dizer que você trocou de roupa, certo? Sim, eu tomei banho, troquei de roupa, comi um lanchinho. Pause, tá bom. Por que você tomou banho, trocou de roupa e comeu lanchinho? Para me preparar. Não. Para ficar bem lá, quando eu estivesse lá. Se eu não for com roupa de academia, se eu não colocar o tênis, eu não posso fazer academia. Não, é mais simples que... É mais simples, você está indo para o complicado. Porque eu quis. Não. Tem a ver com você querer, mas é antes.
Se não tivesse acontecido, você não teria trocado de roupa. O meu desejo de ir para academia. Não, antes disso. Ah, Ferrari, o que é? Você olhou no relógio, era 6 horas. E aí, o que aconteceu? Horário de ir para academia. Você já olhou no relógio antes e era 6 horas? Já. Toda vez que você olha no relógio e é 6 horas, você vai para academia? Não. Então, por que hoje, quando você olhou no relógio 6 horas, você começou a se trocar? Porque é a faixa de horário que eu vou para academia. Não necessariamente às 6 em ponto, mas 6, 6 e meia. Não tô entendendo. Eu sei que você não está entendendo, mas eu estou deixando consciente para você algo que você fez subconscientemente. Eu vou falar o que aconteceu e você me diz se não aconteceu mesmo. Se foi isso ou não foi. Tá. Você estava lá na sua casa, você olhou no relógio e descobriu que era 6 horas. Na hora que você olhou para o relógio, que era 6 horas, e hoje é segunda-feira, hoje é terça-feira. Então, aconteceu duas coisas. Você acreditou que hoje é terça-feira, porque hoje não é terça-feira, hoje é hoje. Você acreditou que hoje é terça-feira, você acreditou que era 6 horas, porque não era 6 horas, era a hora que era. E você acreditou que terça-feira, 6 horas, é a hora que você está academia. Ah, sim. Não é? Sim. Realidades sobrepostas, né? Se você não tivesse acreditado em nada disso, você teria se trocado? Não. Aí você pegou, se trocou e aí foi para a academia. Aí você me perguntou, eu gostaria que você desenvolvesse o capítulo arbítrio e acreditar. Na hora que você acreditou, você estava arbitrando. Estava decidindo. Sim. E por acreditar, você foi construindo a sua realidade. Aí depois que você acreditou que era 6 horas, que era dia de ir para academia, você acreditou que você precisava ir com roupa, certo? Porque se acreditasse que você era para você ir pelada, você tinha ido pelada, não é? Sim. Tá vendo como acreditar é você construir sua realidade? Aí você acreditou nisso tudo, colocou a roupa, e aí você foi como? A pé? Mas acreditar é assim, o pano de fundo que vai como é que eu posso dizer? É o pano de fundo que vai receber o arbítrio, né? Eu vou construir, primeiro eu tenho no meu imaginário, eu vou construir aquela realidade, terça-feira, 6 horas, academia. Aí depois eu vou optar, né, não? Dentro desse pano de fundo. Eu vou abrir o cardápio para você visualizar. Você acreditou que era 6 horas, que era de academia, aí você, então, abriu o cardápio de opções, certo? Certo. Aí estava aqui, do lado direito do cardápio, ir para a academia com roupa de academia, opção A. Aí estava do lado esquerdo do cardápio, opção B, ir para a academia pelada, certo? Você escolheu a opção A ou a B? A de ir para academia com roupa. Opção A. Eu acho que é A, né? Por quê? Porque é óbvio, eu nem teria essa outra opção no cardápio. Porque você acreditou na melhor opção. Sim. Se você acreditasse que a melhor opção era ir pelada, você tinha ido pelada. Não, de jeito nenhum. E aquela pergunta que eu te fiz sobre o sistema jurídico, isso limita o arbítrio também? De jeito nenhum, porque você não acredita. Por isso você está falando de jeito nenhum. Mas se você acreditasse
que a melhor opção era ir pelada, você tinha ido pelada. Desculpa, tem alguém falando aqui. E aí, baixo? Quer que eu vou desligar o microfone? Pode falar, Ferrari. Não sou eu só estou te explicando. Eu quero que você entenda que é isso. Tá claro? Tá óbvio? Não, assim, eu entendo o que você está dizendo. É a mesma coisa. Por quê? Porque você decide o que é melhor para você. Seja lá o que você acredite que é o melhor para você, é aquilo pelo qual você vai optar. Por isso que arbítrio é isso, parece que vem uma ordem. Primeiro você acredita, depois você opta. Não, é a mesma coisa. Você tá certo, obrigada, Ferrari. Você abre o cardápio e analisa. Na hora que você analisa e você entende que aquela é a melhor opção, análise. Eu acredito que essa é a melhor opção. É aquela que você põe em prática. É isso que é o arbítrio. Você colocando em prática aquela opção que você acha que é a melhor. Mas é isso. Eu acho que você deu exemplo com uma coisa sobre a qual eu não tenho a menor dúvida, entendeu? Mas se você colocasse assim, opção A, colocar o tênis preto, opção B, colocar o tênis rosa. Aí seria uma coisa mais... Mas eu fiz de propósito. Vai ficar gritante, você lembrar. Daria na mesma. Sim. Não colocar... Por que você foi pro tênis? Com qual tênis que você foi? Preto. Você tem um tênis rosa? Tenho. Por que você não escolheu o rosa e que você escolheu o preto? Porque o preto combinava com minha roupa. Você acreditou que era a melhor opção porque combinava com a sua roupa. Se você acreditasse que o rosa fosse a melhor opção, você tinha escolhido o rosa. Entendi. Beleza. Faz isso aí. E no caso... Sim. Diga. Aí, no caso, em relação à nossa vida, assim, ao longo da nossa vida, nós tomamos decisões que às vezes resultaram em consequências que não eram esperadas, que a gente meio que se arrepende, que a gente acha que não devia ter tomado, mas aí a gente fazendo o exercício de saber que a gente, na época, acreditava que era o melhor pra gente, que a gente, de acordo com o melhor que a gente podia fazer, de acordo com as opções que a gente tinha no cardápio, a gente acaba retirando essa culpa, né? Amenizando essa culpa. Aí já é outra pergunta, mas é isso, exatamente. Você, eu uso o exemplo do árbitro. Né? O árbitro, ele está ali no jogo. O árbitro, o legal do árbitro é que o árbitro é quem exerce o arbítrio. A palavra é parecida. Então, o árbitro do jogo, ele está ali e ele está vendo o jogo e ele tem que apitar no lance que ele viu. Aí ele vai ver um lance e ele toma uma decisão. É pênalti. É pênalti! Aí todo mundo reclama. Aí ele vai lá consultar o VAR. Aí ele vai lá, olha no VAR, vê. Aí vai lá. Não é pênalti. Ou então, ele fala que não é pênalti, aí ele vai lá no VAR e fala, é pênalti. Então, na hora que você está decidindo, você é o árbitro em campo. Você não tem tempo de ir lá no VAR. Depois você pensa a respeito e aí você fala, porra, tinha uma opção melhor, devia ter optado desse jeito. Aí é você olhando no VAR. Né? Mas na hora do arbítrio é muito rápido. Você tem que tomar uma decisão ligeira ali. Muitas vezes você se equivoca, faz uma decisão que depois você acha que é melhor. E aí, quando você está lá na frente também, você se culpa. Fala, tinha uma opção melhor para fazer. Claro, porque quem está pensando que tinha opção melhor não é o cara que estava lá no campo na hora do lance. Olho no lance. É o que está depois olhando no VAR. Aí você olha e fala, eu entendi porque que eu fiz aquela opção e tal. E você se perdoa por ter feito uma opção que poderia ter sido melhor, mas naquela hora, com aquele nível de consciência, era o que dava para fazer. Entendi. Muito obrigada, Ferrari. Dispõe.
A outra pergunta é sua também, fica por aí. Então tá, gente, eu vou ler a primeira pergunta agora. Cadê minha liberdade se as leis me proíbem? Essa é boa, né? Cadê minha liberdade se as leis me proíbem? É boa, não? É ótimo. Resposta. Deixa eu botar aqui. As leis proíbem, mas não impedem a sua liberdade. É isso que precisa entender. Existe uma diferença entre proibir e impedir. Não é a mesma coisa. As leis proíbem, mas não impedem sua liberdade. Você pode roubar um banco, por exemplo. Nenhuma lei é capaz de te impedir de fazer isso. Não consegue te impedir. Se conseguisse impedir, bastava ter a lei e ninguém mais roubava nada. Então, nenhuma lei é capaz de te impedir de fazer isso. Mas roubo é considerado um crime pela sociedade. Então, assim como você tem liberdade de roubar, a sociedade tem liberdade de te prender e te colocar dentro da cadeia se você fizer essa opção. Ou seja, a sua liberdade interage com a liberdade dos outros. Aí, nesse caso, é você e a sociedade. Esclareceu, Rafaela? Esclareceu, sim, Ferrari. Obrigada. Essa aí é uma questão de convivência. A gente vai ver bastante isso na parte da convivência. Você perguntou, eu já respondi. Pronto, está publicado aqui. Em falar nisso, vou lá criar a lista de presença para vocês. Criar enquete. Mas, Ferrari, posso fazer um comentário? Pode. Sobre essa questão aí que você falou da lei, uma pessoa que quer andar dentro da lei, obedecer à lei, ela considera isso, obviamente, como o seu limite de liberdade, né? Você tem um telefone. Então, são várias camadas. Oi? Tá. Está querendo dizer que a pessoa ela confunde proibição com impedimento, é isso? Não, eu falo assim, que são várias camadas. Além da camada, vamos dizer assim, macro, de, eu não posso tudo, como assim, por exemplo, sei lá, transplantar a salsicha no meu dedo. Eu não posso transplantar a salsicha no meu dedo porque a interface humana não permite que o dedo, né? Não permite que eu faça isso com o dedo e continue usando o dedo, como no filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então, assim, essa opção não existe na nossa interface humana aqui, né? Quem disse que existe? Você está dizendo, mas é só o que você está dizendo. E se eu já consegui, você não sabe? Não, mas... Mas eu não consegui. Beleza, você, Rafaela, não conseguiu. Desculpa aí, mas eu conheço uma meia dúzia de pessoas que já conseguiram. Não, então eu vou falar uma coisa super impossível. Por exemplo, voar. Eu não posso sair pela janela voando, batendo os braços e voando, como um pássaro. Rafaela, não consegue, mas eu conheço umas 200 que conseguem. Ferrari, me poupe. Estou te falando. Por que a Isso sua é impossível. é mais verdadeira que a minha? Porque o ser humano não tem a capacidade de voar com os braços. Você é que pensa. Então, não existia suicídio de pessoas poderiam sair dos prédios em chamas, né, voando.
Isso é tudo a lógica da sua cabecinha limitada. Essas outras 200 pessoas que eu conheço pensam muito diferente de você. Não, mas você entendeu o que eu quis dizer. Além da nossa limitação macro, o seu raciocínio que você pensa da vida deve servir para todos os seres humanos e do universo, e não é verdade. não. Sim, é isso que você eu entendi o que você quis dizer, mas eu não estou acreditando. Tem que ser impossível. Mas é isso, eu estou falando isso a partir de uma perspectiva de que o que eu estou falando é como uma lei da gravidade, é uma coisa óbvia, uma coisa que... A lei da gravidade funciona para todo mundo. Isso é a sua opinião. Não, mas é isso. Eu estou falando dessa perspectiva, de que é notório para todo mundo, que não dá para sair pela janela voando. A perspectiva é a sua suposição, e é uma suposição. Sim. Então, é isso. Então, para você é assim, mas você não tem como saber se para o resto do universo é assim. Tá, mas aí eu até perdi a linha de raciocínio. Eu estava querendo dizer que, no caso, existem camadas dessa liberdade, né? Uma camada macro, que é o que a interface humana permite, né? O que a interface humana permite, e uma camada mais, assim, ligada aos princípios éticos e morais, de convivência, né? A gente não pode fazer isso. O que a interface humana não permite é impossível. Agora, as questões éticas não é impossível, elas são proibidas. E proibir é diferente de impedir, entendeu? A lei é uma coisa moral, ética, por isso que ela não impede o ladrão de roubar, por isso que os ladrões roubam. Agora, ela proíbe, e aí você decide. Sim. Agora, o equívoco que estava cometendo, você realmente estava cometendo. Eu apontei e você fugiu de olhar para ele. É porque eu realmente, assim, eu não concebo ainda, mas eu vou matutar melhor, vou refletir. Mas é que, assim, para mim é meio óbvio que não dá para sair voando. Qualquer pessoa, ninguém consegue sair voando. Tudo que você supõe em relação ao outro, você está supondo. Você não tem como saber. E isso é óbvio. Agora, o resto... É isso, eu vou refletir melhor sobre isso. Qualquer coisa eu volto a perguntar. Beleza. Todo mundo quer saber como é que faz para ter dedo de salsicha agora? Eu não vou contar, não. Fala aí, Jaciana. Oi, Ferrari. Boa noite, pessoal. Levando em conta esse raciocínio aí que você fala, dessa conversa, tá me ouvindo? Dessa conversa, né? De voar, por exemplo, colocar salsicha no dedo. O que você fala de suposição é porque tem alguma coisa a ver com a nossa criação de realidade. Por exemplo, eu sendo o meu universo saindo de mim, sei lá, não estou nem sabendo explicar. Eu só vejo o que eu acredito. Pode ser que alguém... Tá ouvindo? Você me explica o que é supor. Me explica. O que é supor? Você sabe o que é supor? É porque eu fiquei muito confusa aí nessa sua conversa. Não, mas me explica. Supor é não experienciar uma coisa e acontecer comigo, né? Supor Você é já fez uma suposição na sua vida? Ou não? várias. Então me conta uma suposição que você fez. Sei lá. Então, vamos dizer que eu suponho que alguém consiga voar com os braços. Mas eu ainda não vi ninguém. Vamos pegar uma coisa mais rotineira. Você já olhou para uma pessoa assim e falou, eu suponho que aquela pessoa é gay. Já aconteceu isso? Sim. Beleza. Você
quando você diz eu suponho que aquela pessoa é gay, você tem certeza que ela é gay? Não, supondo não. Aí vamos lá que eu preciso ir, sei lá, conversar com a pessoa e a pessoa afirmar, né, que, que é gay. Então, Mas veja bem, não. Uhum. suposição, quando você supõe que a pessoa é gay, você está criando uma teoria, entende? Na Uhum. minha teoria, aquela Uhum. pessoa é gay. Uhum. Mas você entende que teoria e a pessoa de fato ser gay são duas coisas diferentes? Teoria Sim, e com fato. certeza. Então, Uhum. Sim. suposição é isso. É quando você cria uma teoria a respeito de uma coisa. Isso é supor. Eu suponho, você acorda, aí você vê, você vai dormir e está nublado. Aí você cria uma Hum. teoria, suposição. Eu suponho que amanhã vai chover. Sim. É fato que vai chover amanhã? Não. É uma Não, é suposição. uma suposição. Isso. Aí quando você diz, na minha concepção, na minha teoria, é impossível que as pessoas tenham dedo de salsicha. É fato Hum. que as pessoas não podem ter dedo de salsicha. É fato que não pode, né? Não, é uma suposição. Quando eu estava falando com a Rafaela, eu estava dizendo, ó, você está supondo que é impossível que as pessoas tenham dedo de salsicha, mas eu conheço 5 que têm. Então a sua suposição está Mas errada. você está supondo, porque você não conhece. Eu conheço. Conheço. Não, não acredito. Você vai ter que me provar agora. Se você acredita ou não acredita, não é problema. Eu estou te dizendo. É isso. Então, é aí que eu quero chegar. Não importa a realidade do outro. Eu pego e te dou o endereço das pessoas. Isso. Tudo que é do outro, vocês não Ah, estão isso. Tudo que é do outro, você não tem como ter certeza, é suposição. sim, é onde eu quero chegar. O que eu Eu estou penso que pensando, sei é só suposição. eu estou pensando num número agora. Ah, Que número é esse? 8. Nossa, você adivinhou. Entendeu? Você fez uma suposição. Você não tem como saber o número que eu estou pensando. Sim. Pode ser que acerte, pode ser que não. Você não tem acesso ao meu pensamento. Então, tudo Sim. que é do outro é suposição. Uhum. Sim. É isso. Então, quando eu censurei a Rafaela, não censurei, eu disse que ela estava cometendo um Uhum. equívoco, porque ela estava Uhum. pegando coisa que era suposição e Uhum. dando verdade, certeza. E eu falei, não, eu tenho 5 amigos que têm dedo de salsicha. E aí ela entrou em Uhum. choque. Como? Como que pode isso? É certeza, é impossível. Não é, não é, ela não sabe se é impossível, ela só está supondo que é impossível. Entendeu? Tô entendendo. É isso. É isso, entendi. Isso, essa postura É que a gente que a não gente, pode, não tem como invadir, né, o outro. É como se fosse uma invasão, né? De não é que a gente querer impregnar. não é que a gente não pode invadir o outro. A gente tem que se manter numa postura do que a gente realmente sabe e do que a gente supõe. Se a gente Uhum. confundir as coisas, a gente vai ver mais mal. O que Uhum. você realmente tem como saber com certeza? Só de você. Sim, sim. Qualquer Entendi. coisa que não diz respeito a você é suposição. Uhum. Você não pode falar que é impossível ter dedo Tá. de salsicha. Para você é impossível. Mas você não sabe para mim. Mas Entendeu? para você não. Uhum. Entendi, entendi, entendi. Salsicha. Perfeito. Então tá. Vou prosseguir. Entendido. Obrigadinha. Pode falar, Carol. E aí, Ferrari, tá me ouvindo?
Estou, Carol. Tudo bom? Tudo bem, você? Bom. Então, nesse papo aí, eu tava esperando para ver onde você queria chegar. E quero ver se entendi. Você está relativizando a própria interface humana, porque muitas vezes, em outras ocasiões, você falou, não dá para materializar coisa. Você já materializou aqui um Big Mac? Não, ninguém nunca fez isso. Você supôs e disse isso como uma verdade, que, por exemplo, a interface humana não permite materialização, ou teletransporte, ou telepatia, etc, etc, etc. Só que aí você está relativizando e dizendo que até isso não se pode ter certeza? Eu só posso ter certeza do que eu já consegui fazer ou não? Exatamente. Isso aí. Então você está desdizendo o que você disse antes. O que eu falo antes é para vocês terem um apoio pedagógico. Eu nunca vi ninguém voando, então, segundo a minha experiência, ninguém voa, ninguém nunca me teletransportei, então também não é possível. Então. Mas eu nunca vou dizer que é impossível, talvez seja. Maravilha, melhorou. Achei mais legal. Eu achava bem limitado quando você falava que muitas coisas não aconteciam. Tipo materialização. Enfim. As coisas que eu falo nunca havia acontecido, nunca tive notícia, mas eu só sei de mim. Eu estou falando de mim. Se para você acontece, fala aí, eu me desmaterializo aqui. Você está errado, Ferrari. Interessado, entendeu? Entendi. Saquei. Não, bacana, massa demais. Era isso mesmo, era só para entender aí sua conclusão. Então tá. Vou prosseguir aqui. Uai. Essa pergunta aqui eu acho que é sua, Carol. Então, já estava por aí. Ela é sequência de umas outras que você fez, Carol. E eu respondi já lá no grupo da tarefa, então essa aqui que eu separei. Que as outras eram assim, a lógica delas era muito evidente, né? Estava implícita no entendimento de que sua liberdade é o tamanho da sua imaginação. Tudo derivado dali, então não coloquei. Quem é mais criativo é mais livre? Resposta. Se você estiver usando o conceito de liberdade no sentido de livre-arbítrio, não. Não é mais livre, pois todos os seres humanos têm igual livre-arbítrio. Todos têm liberdade de optar, igualmente. Se você estiver usando o conceito de liberdade no sentido de leque de opções, sim. Pois liberdade é do tamanho da imaginação. Então, sim, nesse caso, quem é mais criativo é mais livre, tem mais liberdade. Mas se for no sentido de arbítrio, não. Você pode ser tão criativo como você quiser, você só vai ter um livre-arbítrio, você não tem dois. E cada ser humano tem um, então você não tem mais livre-arbítrio que os outros. Beleza? Pode falar. Não, beleza, isso aí para mim tá claro, né? Aquela diferença que você coloca sobre liberdade e livre-arbítrio, né? Sobre a tela, as opções lá na tela, e o clique. Livre-arbítrio é o clique, eu só posso clicar em uma coisa de cada vez. Acho que basicamente todas as perguntas que eu fiz foi pensando nessa questão do que define as minhas opções. É porque é estranho pra mim pensar que é tão... Ah, tá, você vai seguir, né? Tá, beleza. Como que é? Qual a diferença? Posso perder? Como filtrar?
Posso imaginar. Não tem não. Deixa eu ver aqui atrás. É uma outra pergunta. Eu vou te responder aqui, então, sem ler. O que define o seu leque de opções é a sua imaginação. O que define a sua imaginação? O que define seu leque de opções é seu repertório imaginativo. O que define seu repertório imaginativo? A sua memória. Se você não tiver memória nenhuma, você não vai conseguir pensar em opção nenhuma. Por isso que criança não pensa em nada, em opção nenhuma, porque ela não tem memória. Ou tem bem pouquinho, está construindo. Esclareceu? Esclareceu, mas o que eu quero dizer é o seguinte, sabe aquele texto que você postou lá na oficina que fala assim, cada escolha que eu faço, eu abro, tem um monte de prós e contras escondidos, por detrás daquela escolha que eu ainda não sei, eu só descubro depois que eu clicar. A minha dúvida é meio que no sentido, tipo, não tem nem como eu imaginar, porque eu não tô vendo, só depois que eu clico, que eu consigo ver o que estava escondido. Então, antes de eu clicar... Você pode imaginar, se você tiver memória. Pega o exemplo da Daniela. A Daniela decidiu ir para o Rio de Janeiro. E o marido da Daniela decidiu ir para São Paulo. Se a Daniela nunca foi para o Rio de Janeiro, quando ela chegar antes dela ir para o Rio de Janeiro, ela não consegue pensar assim, eu vou chegar no Rio de Janeiro e aí na segunda-feira, deixa eu ver, eu vou para o Cristo Redentor ou vou para a praia de Ipanema? Ela nunca teve no Rio de Janeiro, então ela não tem memória do Cristo Redentor nem da praia de Ipanema. Agora, se ela já esteve no Cristo Redentor e na praia de Ipanema, ela, antes de chegar no Rio de Janeiro, ela pensa, eu vou para o Rio de Janeiro, aí na segunda-feira eu vou para a praia de Ipanema. Isso ela pode fazer imaginariamente. Agora, na prática, ela chegando no Rio de Janeiro, ela não consegue visualizar no cardápio dela, por exemplo, que vende cachorro-quente na frente do hotel, porque ela não imaginava isso e ela só passou a perceber que tinha cachorro-quente na frente do hotel na hora que ela chegou no hotel. E também, por mais que ela queira ir para a Avenida Paulista, uma vez que ela optou em ir para o Rio de Janeiro, ela não consegue, não está no cardápio dela a opção de ir para a Avenida Paulista, estando ali no Rio de Janeiro, a não ser que ela depois saia dali e vá para São Paulo. E a mesma coisa com o marido dela. O marido dela está em São Paulo, não vai estar no cardápio dele a opção de ir para o Cristo Redentor, uma vez que ele esteja em São Paulo. Esclareceu? Ou seja, para mim isso aí é a prova de que não é só a imaginação que define o meu cardápio de opções, porque ela não imaginou que tinha cachorro-quente na porta. Aí depois que ela optou, ela chegou no hotel e tinha cachorro-quente. Ou seja, tem alguma coisa sobre a qual a gente não tem controle, não é só imaginar, que eu opto e você não coisas... sabe que coisa é essa? O cardápio aumenta sem o meu controle. Ou diminui. Você não sabe que coisa é essa sobre a qual você não tem controle? Você não sabe o nome dessa coisa? Com 4 letras? Valendo $1 milhão? 5 letras. Não. Com 5 letras. A primeira letra é O e a última letra é O. Outro. Ganhou. É só isso sobre o qual você não tem controle. Sobre o outro. Entendi. Então o que eu consigo imaginar, eu imagino, e a outra coisa que acontece é a criação do outro interferindo na minha realidade e que eu posso não ter imaginado, mas o outro tá lá cocriando também. E aí ele vai e vende o cachorro-quente na porta do hotel lá, sem o... Você vai para o Rio de Janeiro, certo? Aí você vai, certeira que você vai conhecer o Cristo Redentor, certo?
Só que o Cristo Redentor decidiu sair voando. E aí, o que você faz? Eu chego lá e ele não tá lá, né? De braços Não tem. abertos. O plano foi por água abaixo. Ah, eu vim aqui conhecer o Cristo. Desculpa aí, senhora Carol, mas o Cristo Redentor saiu voando, voltou para o lugar dele, porque aqui a barra no Rio de Janeiro estava pesada, ele não estava aguentando mais. Não tem o que se fazer, você não controla o Cristo Redentor. Tá, não, eu acho que tirou um pouco da minha angústia. É porque a minha angústia é que, na minha experiência de vida, eu vejo que eu não tenho. Não é tudo que. Eu não consigo ver de antemão todas as opções do cardápio. Ninguém Mas aí consegue. Mas aí você tá falando que o cardápio só depende da minha imaginação? O seu cardápio imaginário só depende da sua imaginação, mas o que você tá, quando você chega no Rio de Janeiro, você não está no cardápio, você está na realidade. O cardápio ele é imaginário, entendeu? Aí na hora que você chega no Rio de Janeiro, você está no fato e não na imaginação. Na hora que você está na sua casa pensando no Rio de Janeiro, você não está no Rio de Janeiro, você está só na realidade simulada, na imaginação. Na hora que você está no Rio de Janeiro, você está na realidade objetiva e não simulada. Aí, a realidade simulada só depende de você. A realidade objetiva, não. Por isso que você chega lá, crente que sua realidade simulada governa o universo, mas não. Na realidade objetiva, o Cristo Redentor saiu voando. Porque a sua imaginação não governa o universo objetivo. Não, perfeito. Não, era isso aí. Era isso aí onde eu queria chegar mesmo. Eu acho que essa distinção aí clareou bem, tipo, distinguir que o cardápio, ele tá só na imaginação e que eu preciso clicar e ver. E aí já, uma vez que eu clico, eu não tenho controle sobre tudo que vai acontecer ali. Arbítrio é um Kinder Ovo. Uhum. Então. Pois é, porque pra mim tava paradoxal, tava conflitante, entendeu? A resposta de a sua, como é que é? O que é o tamanho da sua imaginação? A sua criação? A sua liberdade é do tamanho da A sua sua imaginação. liberdade é do tamanho da sua imaginação? Pra mim tava conflitando, tava brigando com a outra frase de que arbítrio é Kinder Ovo. Vem com surpresa. Porque, se eu posso imaginar o que eu quiser, cadê a surpresa, entendeu? Era isso que eu tava. Mas acho que. Você pode imaginar o que você quiser, mas não é porque você imaginou o que você quiser que a realidade objetiva vai ser do jeito que você imaginou. É isso. Perfeito. Não, beleza. Ficou claro agora. Tem outra pergunta aqui, não sei se é sua, mas que também faz essa mesma confusão. Daqui a pouco chega nela. Como filtrar os pensamentos que devo acreditar? Vai no supermercado, compra um filtro Melita e filtra junto com o café. Não, zoeira. Como filtrar os pensamentos que devo acreditar? Investigando a veracidade deles e o efeito que causam quando você acredita neles. Vamos supor que você acredita que tem um bicho-papão dentro do armário. Você pode investigar a veracidade desse pensamento abrindo o armário. Abriu o armário, pronto, descobriu se é verdade ou não. Vamos supor que você acredite que precisa comer um tubo de pasta de dente todos os dias para atingir a felicidade suprema. Você pode investigar se acreditar nisso está de fato te fazendo feliz. Você está lá comendo um tubo de pasta de dente. Isso aqui está realmente fazendo feliz? Não, não está. Então, esse pensamento aqui, eu não devo acreditar nele. É assim. Esclareceu, dona da pergunta? Suponho que sim, vou prosseguir.
Quem é dono da pergunta nem fala. Não fui eu que fiz essa pergunta, não. Essa não. Fui eu, não. Fui eu, não. Vamos à próxima. Posso perder a fé de tanto clicar errado? Essa pergunta é boa porque ela mostra um equívoco muito comum. Por favor, prestem bastante atenção aqui, ó, para entender o equívoco. Fé é acreditar, acreditar é fé, mesma coisa, duas palavras diferentes para a mesma coisa. E arbítrio também. Você não tem como perder sua capacidade de acreditar, é impossível. Você não consegue, é uma capacidade que você tem e nunca desaparece. Você está sempre acreditando em algo, inevitavelmente. O que pode acontecer e acontece é você deixar de acreditar nesse algo. Por exemplo, você acredita que o sabão em pó Omo deixa o branco mais branco. Daí você experimenta outra marca e descobre que é mentira. Mentira! A outra marca deixa o branco mais branco do que o Omo. Por conta dessa experiência, você deixa de acreditar que o sabão em pó Omo deixa o branco mais branco. Nesse sentido, você perdeu sua fé no sabão em pó Omo, pois deixou de acreditar na promessa dele. Mas você não perdeu a capacidade de acreditar, então não perdeu a fé. Você perdeu a fé numa coisa e não a fé. Esclareceu, dona da pergunta? Sim? Suponho que sim. Vou prosseguir. Tá aí a resposta postada. E será que eu pulei? Essa aqui é a última. Qual a diferença entre mentalidade e imaginação? Mentalidade é a base da sua imaginação. Imagine, por exemplo, que você tenha uma mentalidade de jogador de basquete. Você é jogador de basquete. Você tem essa mentalidade de jogador de basquete. Você não terá imaginações de um pescador de camarão, porque sua mentalidade é de jogador de basquete. Então, você só pensa em coisa de basquete. Isso tudo na sua cabeça é de jogador de basquete. Você não vai ficar tendo imaginação de quem é pescador de camarão. Então, a sua mentalidade é a base da sua imaginação. O que você imagina tem a ver com a sua mentalidade. O que é delator, né, das suas mentalidades subconscientes. Você está tendo uma imaginação, não veio do nada, ela veio da sua mentalidade. Pode falar, Rafael. Tem que clicar aí de novo, Rafael. Ferrari, você me ouve? Sim, eu te ouço. Então, essa mentalidade vai definir o nosso círculo, né? De amigos, nosso círculo social, as pessoas com quem a gente tem afinidade, porque é o pano de fundo de todo o imaginário que a gente vislumbra. E não faz sentido a gente ter uma mentalidade, né? Uma mentalidade A e a outra pessoa tem uma mentalidade B e sentir afinidade, né? Por isso que a gente acaba ao longo da vida, mudando a nossa mentalidade, a gente acaba mudando várias vezes de círculo de convivência, né? Pode acontecer, mas não é determinante, porque
as pessoas, uma mentalidade não se restringe a A e B. A pessoa tem milhões de coisas. Eu simplifiquei aqui em jogador de basquete, pescador de camarão, pedagogicamente. A mentalidade de uma pessoa tem diversas linhas de programação, digamos assim, de crença. Pode ser que você não tenha afinidade com a pessoa aqui, né, no A e C, mas aqui em outro âmbito tem. Tem que considerar isso também. Tá, obrigada. Por exemplo, não é porque eu sou homem e não sou mulher que eu não posso ter afinidade com mulher, só porque eu tenho mentalidade de homem. Não. Uma pessoa do sexo feminino pode ter coisas afins comigo, embora ela não tenha mentalidade masculina. Sim, não é algo fixo, né? E sobre aquela pergunta que eu te fiz da opção. A opção, depois que a gente experimenta... Não é só que não é algo fixo. Não é algo simples. Entendeu? Você reduzir a mentalidade A e B é muito simplista. Então, a mentalidade é uma coisa muito complexa. É isso. Sim. Eu quis colocar uma incógnita para diferenciar só, não para restringir né? Mas a complexidade de A com a complexidade B, uma complexidade com outra complexidade, entendeu? É em choque. Mas em relação àquela outra pergunta que eu te fiz das opções, depois que a gente clica na opção e acaba experimentando aquela opção, a gente pode experimentar diferentes nuances da mesma opção e acabar ficando com opinião, com assim, memórias, né, traumas diferentes sobre a mesma opção. E aí, como é que a gente se comporta em relação a isso? A gente fica sem saber se foi legal, se não foi legal, se ressoa, se não ressoa, se tem afinidade, se não tem. Aí, toda vez que você tiver dúvida, como é que você faz para tirar a dúvida? Experimentando. Você vai lá e procura. Então, exatamente, você tem que... Mas é isso. Exato. A experiência vai te mostrar. Se você está em dúvida se o limão continua azedo, eu acordei e eu não tenho certeza que o limão continua azedo. Talvez mudou. Corta o limão e anda. Não, tudo bem, mas é porque assim, a gente não pode criar também memórias com etiquetas, né? Com rótulos ali fixos, isso daqui é isso. Não, querendo ou não, você cria. É inevitável você criar memórias e pôr etiqueta. Não é possível inibir isso. Vai acontecer, quer você queira ou não. Esse é o processo de memorização. Agora, quando você tiver dúvida, vai para a experiência, corta o limão e lambe. Entendi, mas é que assim, é tão variado, é tanta coisa, é tanta sutileza e nuance diferente que fica difícil assim traçar uma estratégia em relação a isso, sabe? Porque é aquela coisa, um planejamento se faz com premissas, né? Que você já consegue mais ou menos ali ter mais ou menos um controle e sem esse, sabe? Não tem nem como fazer um planejamento estratégico. Você já ouviu essa frase? Não para invocar a Deus, mas já ouviu uma frase, tipo uma charadinha? Como é que você faz para Deus rir? Já ouviu isso? Se você quer fazer Deus rir, o que você precisa fazer? Você nunca ouviu isso? Eu nunca ouvi. Eu ri, né? Eu ri. Não. Baseado naquela ideia de que existe um Deus outro, que a gente sabe que não existe, mas jogando com essa ideia. Se você quiser fazer Deus rir, o que você faz? Eu agrado ele, obedecendo, né? Todas as doutrinas, dogmas. Não,
vai estar acariciando. Eu quero que você faça ele rir. Não faço ideia. Se você quiser fazer Deus rir, conte seus planos para ele. Sim, Oscar Wilde. Oscar Wilde. O seu plano. Já ouvi, sim. Melhor que você quiser, mas saiba que não vai ser exatamente do jeito que você planejou. Nunca é. Alguma vez foi. Às vezes pode até ser melhor do que você planejou. É isso, então. É exatamente. É isso, mas então, porque, querendo ou não, a gente fica querendo usar todo esse conhecimento na nossa vida prática, né? Para tomar melhores decisões, para abrir nossa mentalidade, para reformular nossa mentalidade, né? E assim, com tantas variáveis diferentes, não dá muito para ter a melhor, né? Não dá muito para ter esse planejamento da melhor estratégia, porque eu acho que eu já vi material seu falando de estratégia, né? Depois que você entende e se conhece e sabe o que faz parte da sua unicidade, você traça a melhor estratégia para ir em direção a isso, né? São tantas coisas diferentes que podem acontecer ao redor disso que fica meio... Para mim, eu tô nesse ponto, assim, como é que vai traçar um planejamento estratégico eficaz diante de tantas possibilidades de dar certo, não dar certo, de gostar, de não gostar, de tal opção ser uma hora de um jeito, de outra vez estar de outro jeito, sabe? Sei. Agora, dá um minuto aí que eu preciso ir ao banheiro, já volto. Aí eu completo para você. Um minuto, gente, já volto. Tem duas coisas aí na questão da estratégia. Primeira coisa a entender é o seguinte: melhores resultados vêm de melhores estratégias. Pá. Não tem como ser diferente. Se você não acredita, faça a experiência e vai comprovar. Quanto melhor sua estratégia, melhor o resultado. Agora, quando você produz uma estratégia, você está supondo que aquela é a melhor estratégia. Você não tem como ter certeza. A sua estratégia ela é suposta. Eu suponho que essa seja a melhor estratégia, então vou colocar ela em prática. E aí você coloca. E aí você vai confirmar se realmente ela era a melhor estratégia ou não. Então, entender que a sua estratégia é sempre a suposição de ser a melhor estratégia, e não que ela é a melhor estratégia. Você não tem como saber até colocar em prática. E mesmo quando você coloca em prática, depois você pode pensar numa estratégia melhor do que a outra que você achava que era melhor. Então, aquela que você colocou em prática aquela vez, ela caiu de nível. Ela já virou a segunda melhor. A primeira melhor é a nova que você pensou, que você até não está fazendo mais a primeira. E é isso. Você sempre tenta pensar, uma opção é uma estratégia. Porque na hora que você olha no cardápio e você fala assim, vou escolher o Big Mac é uma estratégia para você matar a sua fome, ou para matar o seu desejo de uma comida gostosa. Então, a opção é sempre uma estratégia, e você sempre acredita que ela é a melhor opção. Aí só na hora que você experimenta que você comprova se ela é ou não uma boa opção. Isso é uma coisa. Aí tem outro momento na oficina que eu falo, que é mais para frente, de estratégia, é que você tem estratégia para as coisas que você quer realizar. Então, eu quero uma estratégia. Qual é a melhor estratégia para eu ficar rico? Aí você pensa. Qual a melhor estratégia para arranjar uma namorada? Aí você pensa. Qual a melhor estratégia para eu
trabalhar pouco e ganhar muito. Aí você pensa, qual é a melhor estratégia para eu fazer uma macarronada? E aí vai, coisas assim. E são estratégias para alcançar objetivos determinados. Agora, você está vivendo. E para viver, você precisa usar uma estratégia. Então, mais para frente, eu vou falar mais nisso. E, na verdade, só tem 2 estratégias. Para você fazer macarrão, ganhar dinheiro, você pode pensar em 1 milhão de estratégias, mas para viver só tem 2 jeitos, só tem 2 estratégias. E aí fica fácil. Porque tem uma estratégia que inevitavelmente leva ao fracasso. Você vai viver mal. Vocês já estudaram no tic-tac. É o altruísmo. O altruísmo, ele é um jeito de viver. Ele é uma estratégia. É um jeito que você escolhe para viver. Quando você opta pelo viver altruísta, não tem jeito de você viver bem, você vai fracassar. E aí tem outro jeito de viver, que é o altruísmo. Então só tem essas 2 estratégias para viver. Então fica fácil você entender qual é a melhor e qual a pior estratégia. Se você quer viver bem, é óbvio, a melhor estratégia é você viver de uma forma altruísta. Mas quando eu falo em estratégia, nesse sentido, que o altruísmo é a melhor estratégia para viver, eu estou falando de um jeito de viver. E não estou falando de fazer abacate, fazer macarronada, arranjar marido, não sei o que. É o jeito que você escolhe viver. Só tem 2 jeitos, então o altruísmo é uma estratégia e ele é a melhor estratégia. Esclareceu? Esclareceu. Então a gente vai ver isso depois, né? Porque a questão é que a gente, pelo andar da carruagem, a gente sempre foi altruísta e agora que a gente está começando a entender o que é ser altruísta, a se conhecer, né? Praticar essa autociência para a gente saber o que é que o que é que ressoa com a gente, né? Exatamente. Vou dar a boa e a má notícia para vocês. Primeiro, vocês querem a boa ou a má notícia? O que vocês querem primeiro? A má notícia. A má notícia. Então, vamos. A má notícia é que vocês estão atolados no altruísmo. A mentalidade de vocês é altruísta e vocês nem sabem disso. Mas é por isso, por vocês estarem atolados no altruísmo e terem uma mentalidade altruísta, que vocês vivem mal. Esse é o motivo do mal viver de vocês. Essa é a má notícia. Agora você tem que falar, e a boa notícia, Ferrari? Sim, agora conta a boa notícia. A boa notícia é que quando você entende isso, e eu acabei de explicar para você, aí você pode trabalhar sobre isso e sair do altruísmo e passar a viver bem. Essa é a boa notícia. Sim, vamos nessa. É isso. Muito bem. A pergunta última se foi. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer conversar mais algum assunto? Jaciane. Pode falar, Jaci. Oi, Ferrari. Não entendi, Oi. não, essa questão. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Isso. Altruísmo e autoísmo. Altruísmo e autoísmo. Eu vou falar muito É como sobre se fosse isso. assim, o altruísmo. Ai, meu Deus, que dia vai chegar isso que nunca chega. Eu vou falar muito sobre isso, especificamente sobre isso, mais para frente, quando a gente entrar na fase psicológica. Mas eu já falei no livro Tic-Tac. Altruísmo é quando você põe o centro do seu viver no outro. Autoísmo é quando o centro do seu viver está em você.
Tem várias maneiras de explicar. Não, eu sei. Eu entendi É um- isso, mas eu ainda não sei quando é eu, quando é no outro, entendeu? Por exemplo, você acreditava que Deus era outro? Sim, na Então, minha nessa época você religiosidade. era outroísta em relação a Deus, porque Outro você isso. acreditava que Deus era outro. Sim. Agora, se você entendeu que Deus é você, então você colocou o centro em você. Então você tem uma mentalidade autoísta em Hum. relação a Deus. Sim, mas na questão de decisão, vamos dizer que o altruísmo ainda está em mim, são a escolha que eu faço, né? Eu tomo a decisão de escolher pelo altruísmo ou pelo autoísmo. Mas Não, essa escolha. é muito, muito, muito pior do que isso. Muito pior do que isso. Eu dei a má notícia de um jeito Vou ouvir, bom tá me ainda. chamando. É Uhum. muito pior do que isso. É como se os dois fossem comigo. Eu só preciso fazer a escolha. Como é que faz Não, essa é escolha, entendeu? Sabe? É pior muito. ainda, misericórdia. Deixa para doer na hora certa. Não se preocupe com isso agora. Tá, Tá bom? tá bom. Diga lá, Luiz. Salve, salve. E aí, Ferrari, boa noite, como é que tu tá? Boa, tô bom. E você, mano? Tudo certo na Bahia. Então, Bom Ferrari, demais. então, falando um pouquinho sobre o livro, pelo que eu entendi, o tamanho da liberdade seria o tamanho da minha imaginação. Porém, assim, supondo que um cardápio de opções é muito grande, às vezes a pessoa fica um pouco paralisada tentando acertar, tipo assim, olha para todas as opções e fica paralisado. Eu queria saber como faz para lidar com isso, porque no meu caso, eu às vezes penso em 1001 possibilidades e acabo não executando quase nenhuma. Então, queria saber sobre como faço para lidar melhor com essa questão. Essa conversa rolou lá no grupo da tarefa. Quando você tem muita opção, você tem que fazer muita análise. Então, e isso demora a decisão, retarda. Vamos pegar o exemplo da Rafaela quando ela foi sair para Academia. academia. Aí ela, opa, tá na hora de ir para academia, ela olhou para o armário, ela tinha um tênis preto e só. Aí que ela falou, com que tênis eu vou? Vou com o preto, por quê? Porque só tem essa opção. Rapidinho, né? Uhum. Agora ela foi sair, aí ela tinha um tênis preto, um azul, um amarelo com bolinha, um amarelo zebradinho, um verde, um cor-de-rosa. Tinha 200 par de tênis ali e ela ficou, será que esse combina? Será que esse combina? Aí foi demorando. Se até ela analisar qual dos 200 tênis que ela vai decidir para botar para ir para academia, já passou o horário, acabou, não dá mais para ir para academia. Esse que é o problema. Entendi. O que você faz? Se você quiser ir para academia, pega logo um lá e pronto, senão você vai ficar mais tempo pensando em qual que é a melhor opção do que realmente realizando qualquer coisa. Entendi. Quando tu fala de... Deixa eu acrescentar, isso vai te ajudar. Tem uma frase que eu uso muito, recomendo usar, que é: feito é melhor do que perfeito. Porque às vezes tem muita opção e você fica lá, será que você quer fazer perfeito? E aí você não faz nada. Então é melhor você fazer e depois melhorar do que não fazer. Entendeu? Por isso, feito é melhor do que perfeito. Entendi. Mas tu falou assim que quando tem muita opção tem que analisar mais. Mas essa capacidade de analisar seria referente à autoanálise para eu ver uma... Não, no caso
Ai, cara, fugiu o nome. Da Rafaela, ela tinha que a análise dela era o seguinte: qual desses tênis combina com a minha roupa? E ela vai ficar 2 horas lá olhando para um tênis, será que esse combina? Ela está analisando, entendeu? O critério que ela está usando é esse. Se ela tivesse outro critério, tipo assim, se fosse assim, qual desses tênis vai parecer que eu sou a mais bacana da academia? Aí ela é outro critério, mas ia ser análise do mesmo jeito. Qual desses tênis vai fazer parecer que eu viajo para o exterior? Ela fica olhando, você quer nacional? Não, tem que fazer aquilo lá, que aí ninguém vai olhar para o meu pé e falar, ela viaja para o exterior, entendeu? Entendi. Então, Depende. até para fazer análise é bom definir antes qual é o critério, qual é a base para aquela análise. Toda vez que você vai fazer uma análise, você está usando um critério. Quando você vai escolher o tênis, você não usa o critério? Você pode estar ciente do critério que você usou, mas você usou. Uhum. Entendi. Por trás de toda escolha tem um critério, sempre. Okay. Mesmo que o seu critério for, foda-se. Qual tênis eu vou escolher? Foda-se. Aí você pega um e sai. Que critério você usou? Você usou o critério do foda-se. É um critério, entendeu? Entendi agora. Entendi. Valeu, Ferrari. Tamo junto. Diga lá, Carol. Então, eu tenho um problema em fazer escolhas, né? Eu tenho um grande problema. Juro. E o pior, o pior não, é bom, né? Eu já entendi que esse problema existe porque eu quero sempre fazer a escolha certa e perfeita, né? Tem tudo a ver com o que você acabou de falar aí pro Luiz Eduardo. E aí eu fico pensando assim, é impossível analisar todas as possibilidades do cardápio e todas as consequências que cada clique vai gerar, porque é Kinder Ovo, é caixinha de surpresa. E aí eu fico meio presa, eu acho que é mais ou menos isso que ele tá falando, tipo assim, qual critério então? Porque é impossível, eu não tenho base de análise, dados das variáveis para eu tomar uma escolha. Aí o critério é tipo, fecho o olho, medita e eu sigo meu coração? Essa sua pergunta é as duas últimas perguntas que eu coloquei aqui, mas eu não respondi. As duas perguntas, uma é da Cleonice. A Cleonice perguntou assim: hábitos não mudam num clique. Está corretíssimo. Não muda. O arbítrio é um clique, mas o hábito não muda num clique. Como não me perder no meio do caminho da mudança de hábito? E a pergunta do Luiz também tem a ver com a mesma coisa. Como saber qual realidade é feliz para mim? Ou seja, por trás dessa pergunta, dessas duas e da sua, está a seguinte pergunta: no que eu posso confiar inevitavelmente, infalivelmente, para viver bem? Porque se não tiver uma coisa que você possa confiar infalivelmente, inevitavelmente para viver bem, você está fudido. Você tá fudido, tá fudido, tá fudido. Não tem nada que você possa... Você tá num processo de autorrealização. Esse é o jogo. Você tá jogando o jogo da autorrealização. E você precisa ganhar o jogo. Senão, toda vez, se você não conseguir ganhar no jogo, você só vai se dar mal. Você vai só tomar no cu. Então, você precisa de alguma coisa infalível. 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 Que possibilite você ganhar o jogo da autorrealização.
que possibilite você acertar. Senão, como você vai acertar se não tem uma coisa, se não tem uma coisa infalível que possibilita? Precisa existir essa coisa. Então, a pergunta é, existe essa coisa, Ferrari? Existe. Essa é a boa notícia. Existe. Existe essa coisa. E é o que vocês vão estudar no próximo livro, por isso que eu não respondi hoje. Você é um barquinho navegando no mar revoltoso, precisando chegar na autorrealização, no porto da autorrealização. O que vai te conduzir infalivelmente por esse mar revoltoso? Você precisa de uma bússola. Nenhum barco navega sem bússola. Como é que vai navegar sem bússola? Não vai nunca que vai chegar no destino. Então, para você chegar no seu destino, que é a autorrealização, você precisa de uma bússola. A bússola moderna não chama bússola, ela chama GPS. Então, você precisa de um GPS. E no próximo livro, vocês vão... GPS infalível. Então, no próximo livro, vocês vão ser apresentados para esse GPS infalível, que é a coisa na qual você pode e deve confiar para fazer a sua navegação no seu jogo, no seu processo de autorrealização. A Carol já conhece, você já conhece, né, Carol? Então, tá aí, para você eu já respondi, para eles não, eles só vão entender quando eles lerem o livro. Tá respondida, Carol? Tá mais do que respondido, né, Ferrari? A gente só já tá mais claro do que claro que é porque eu fico querendo evitar o sofrimento, né? Mas não tem Não jeito, é? não. Tem que quebrar a cara mesmo, não tem outro jeito. É. Então, é isso aí. Então, tá. Alguém mais quer conversar algum assunto, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Rafaela Amarela. Diga, Rafaela. Você precisa. Ferrari, eu quero fazer uma pergunta assim, bem de suposição, assim, por exemplo, Sandy, a cantora Sandy. Ela parece, por isso que eu estou falando assim, supondo, ela parece autorrealizada, porque ela é cantora, ela ama o que ela faz, pelo que ela fala, né? Ela ama o que ela faz, a família dela parece ser estável, enfim, ela tem um padrão de vida que sempre, né, atendeu todas as necessidades dela. Eu pergunto o seguinte, é bem, assim, só para a gente ter uma ideia, é possível que uma pessoa não esteja desperta existencialmente, né, e seja altruísta? Não seja altruísta? Você acha que esse contexto dela se realizando no que ela gosta de fazer é um contexto altruísta? Eu peguei um exemplo, assim, da mídia que todo mundo conhece para a gente poder dar um giro, assim, 360 graus e todo mundo conhece o exemplo, né? Eu não poderia falar de uma pessoa que ninguém conhece. Ótima pergunta, Rafael. Agradeço você fazer essa pergunta. A resposta à sua pergunta é sim, eu vou explicar por quê. Você pode viver em autorrealização, mesmo sem tendo um despertar existencial, porque a única coisa necessária para você viver em autorrealização é que você confie e se entregue completamente e absolutamente ao que o seu GPS te fala. E o seu GPS, vocês vão descobrir do que se trata isso, ele está aí já funcionando. E o que acontece é que você não se entrega ao seu GPS. Agora, se você mesmo, sem ter nenhum despertar existencial,
nada disso. Você assumiu o compromisso seu com você mesmo. Você com você mesmo. Chegar para o seu GPS e falar, GPS, foda-se o mundo, o universo, fuck it all. Eu confio em você e só em você, e eu vou seguir você, custe o que custar. Você vai ver em autorrealização. Lindo! Emocionada agora. Legal, então confia no seu, porque a função dele é essa. Cada um, e isso aí que é interessante, vocês vão cada vez mais entender. Cada um tem um GPS. Todo mundo, o GPS cada um está levando cada um para a atualização, cada um tem um GPS. Então, por isso você tem que confiar no seu, porque só o seu pode te levar. O meu GPS me leva para a atualização, mas não leva você. Então, cada um tem que aprender a confiar no seu próprio GPS. Cada barco tem uma bússola. Show, Ferrari, muito obrigada. Disponha, valeu pela pergunta. Se eu não tivesse perguntado, não tinha respondido. Pode falar, Edna, tá liberado. Aliás, tem vários exemplos de pessoas que simplesmente fizeram isso, confiaram no seu GPS e foram. Isso aí. Pode falar, Edna. Tudo bem, Ferrari? Boa noite. Boa. Ô, Ferrari, eu amei a música, a primeira música que você colocou antes de iniciar o estudo hoje. Eu adoro essa música. Que ela fala assim, eu também penso que não, mas o meu coração, por alguma razão, ele insiste que sim. Então, isso para mim é forte demais, porque toda vez, Ferrari, que eu vou tomar uma decisão na minha vida, por alguma escolha, eu pergunto para ele aqui, sabe? Eu falo assim, o que eu faço? Às vezes, mesmo no desespero, quando eu estou com algum problema, a nossa tendência sempre, às vezes, né, entrar em desespero. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? E eu aprendi. Então, quando eu ouvi essa música, eu achei ela muito forte, porque ela realmente fala isso. O meu GPS é o meu coração. Quando eu vou perguntar algo, ou quando eu tenho dúvida de algo, eu olho para o meu coração, Ferrari, e eu pergunto para ele. E se eu me sentir bem, quando eu me sinto bem, eu sei que eu posso seguir naquele caminho que ele vai dar certo. E quando eu me sinto uma pontada de não, eu sei que não vai dar certo. Então, essa música ela é muito forte, sabe, para mim. Eu amei, eu amo essa música. Certinho, Ferrari. Você deu spoiler, né? Você acabou dando spoiler aí. Exatamente. Ah, é? Por quê? Porque eu não falei que o GPS era o coração. Você que falou, entregou o ouro. Ah, eu acertei? Acertou, por aí mesmo. Ai, que bom! Essa música, a letra dela é sensacional. É sensacional. Eu amo, Ferrari. A hora que você colocou, eu aumentei aqui o celular. Eu falei, caraca, meu Deus do céu. Como a gente está muito ligado, né, Ferrari? É um negócio muito forte, né? Essa nossa reunião, tá tudo ligado. Cara, é muito bom viver. E essa frase é uma das mais legais mesmo. Eu também penso que não, porque ali eu estou fazendo, nessa parte da letra, eu estou fazendo relatando uma empatia, né? Porque Exato. assim, todo mundo pensa que não em algum momento, né? Não vai dar, não pode, não sei o quê, é impossível. E aí eu também penso que é impossível. Exato. Mas o coração fala assim. Não tem como negar, né, Ferrari? A gente não se engana. Por isso que eu falo, eu tive tantas experiências na minha vida já, Ferrari, assim, de que toda vez que eu vou fazer algo, eu falo, meu Deus, e agora?
a gente tem que olhar para o coração, porque ele não. A resposta está dentro de nós mesmos, né? Porque a gente tem que olhar e dar atenção para isso, porque é uma coisa tão simples, né? Fecha os olhos, escuta seu coração, escuta cada batida dele, porque ele não engana você e ele te dá a resposta. É o sentir bem, né? E o sentir mal. Ai, Ferrari, é maravilhoso, muito bom, estou muito feliz. Agora eu vi a frase é exatamente. Eu também penso em desistir. Isso. Mas o meu coração, por alguma razão, não desiste de mim. Ele não desiste de mim. Nunca, né? Nunca. É muito bom. Eu penso que não, mas o meu coração, por alguma razão, insiste que sim. Eu também penso em desistir, mas o meu coração, por alguma razão, não desiste de mim. Nossa, quantas vezes eu já desisti, o meu coração não desistiu de mim. É isso mesmo. A gente sempre pensa, eu falo assim, olha, fica uma ponta de esperança, né, Ferrari, sempre em nós. Não é? Você pode ver, às vezes já chegou ao fundo do poço, nossa, já entrei em depressão, já pensei em me matar, já pensei em tirar minha vida e fazer coisas, né? Quem nunca, né? Mas aí sempre vem aquela pontinha, calma, olha lá dentro, presta atenção que eu vou te dar a resposta, né? É forte. Demais. Tem aqui em Uberlândia, tem uma tiazinha que chama Tia do Docinho. Eu conheço aí, Ferrari, eu falei pro meu marido que eu queria conhecer Uberlândia, Minas, tenho vontade de conhecer aí. Eu vou contar agora, só quem é morador aqui conhece, e nem todos, mas a grande maioria conhece. Aqui em Uberlândia tem uma praça central, que é onde ela fica bem no centro, tem as ruas do comércio, que nem as cidades têm aquelas ruas principais de comércio, e tem uma praça central bem ali, no meio do buchicho do comércio ali do centro de Uberlândia. E tem umas outras praças também. Ali perto tem uma... Esqueci o nome da praça agora. Uma chama Clarice Carneiro e eu esqueci o nome. Eu sei que nessa praça aí, se você parar e ficar sentado nessa praça, pode acontecer, muito provavelmente vai passar a tia do docinho. A tia do docinho, ela vai passar vendendo docinho para você. E se você quer pensar numa pessoa otimista, você tem que conhecer a tia do docinho. Não tem ninguém mais otimista que a tia do docinho. Ela passa, você está sentado assim, e ela vem te oferecer docinho, que é tipo brigadeirinho, beijinho, coisa pequenininha. E ela passa assim e vem te... quer comprar um docinho, um brigadeirinho, não sei o quê? Você fala, não, agora não. Aí sabe o que ela fala? Eu volto depois, vai dar certo. Ai, que bonitinha! E ela sabe que você está na praça, que ela vai voltar lá e você não vai estar lá. Mas ela é tão otimista que ela fala, não, eu volto depois, vai dar certo. Ela fala, mas eu vou embora. Não, então outro dia eu venho aqui, você vai estar aqui e vai dar certo. E é assim. Às vezes eu lembrei da história do menino que... Às vezes você desiste de você. Você fala, não, eu não tenho jeito. Isso. A pior desistência é essa, quando você desiste de você. Você desiste de você. Eu não dou para coisa, eu não desisto, não presto, não vai dar certo. Quando a pessoa desiste de mim, às vezes ela faz até uma besteira, tira a vida dela, desistiu dela. Sim, ela entrega, mas o coração vem lá e ele não desiste, ele vai devagarzinho, um jeitinho de entrar, você não desiste. É isso. É maravilhoso, né, Ferrari? Quando a gente olha para a vida, é maravilhoso, tudo é muito bom. Eu falo que a gente tem que estar... Ai, meu Deus, a gente olha e fala, nossa, problemas, né? Quando você fez aquela... Ai, eu adorei aquele dia, quando você falou assim, e foi no outra Eureka, que você botou o pessoal e falou, olha, eu tô dando a solução para o problema de vocês. Mas eu ri tanto, Ferrari, porque não tem jeito, né? Não tem problema, né? Você só tem fato. Achei muito bom.
Ô, Ferrari, é muito bom, Ferrari. Eu estou muito feliz de estar participando do Eureka. Eu tinha certeza disso, meu coração dizia: é esse que você tem que ir, que você vai. É bom demais. Obrigado, gratidão, Ferrari, viu? Muito bom. Agora, eu também aviso vocês que o GPS ele é bipolar. Aí é geminiano, então. Então, ele assopra, mas ele também bate. Aí vocês vão entender. É, sim, exatamente. Se ele só soprasse, ele não funcionaria, porque não tem uma bússola com ponteiro só. Bússola tem 2 ponteiros, norte e sul. Então tem um lado que assopra, mas tem um lado que bate. Então não é tudo flores, não. Não. Mas é que nem você falou, né? Quando nós estamos o viver bem, mesmo quando as coisas não estão bem, e você está nesse momento, né, nesse viver bem, as coisas que não estão bem não vão te mexer, né? Como que eu posso usar? Não vai afetar você de alguma forma. Você vai estar ali sintonizado, sentindo que aquilo está acontecendo. Meu pai morreu, minha mãe faleceu, enfim, aquela coisa, né? Eu acho que é nesse sentido. A gente sabe que isso faz parte, mas a gente tem que estar num grau, né? Tem que estar se policiando, né, Ferrari? O tempo todo, se olhando, se auto-observando, né? Eu falo que aquele texto que eu já segui muito da Bíblia, que ele fala assim, olha, orai e vigiai. Esse orar e vigiar não é para a gente ficar orando o dia inteiro, né? Ficar rezando o dia inteiro. É você ficar se auto-observando, vigiando teus pensamentos, teus sentimentos, aquilo que você emana, aquilo que você, né? Nossa, meu Deus, eu tenho tanta coisa para resolver da minha vida, Ferrari, mas tanta coisa. Cara, que se eu sentar para conversar, para falar, você chora. Mas eu tento, sabe, Ferrari, às vezes eu falo umas besteiras, eu brigo, meu marido fala, amor, você é doida, amor, você é louca. Eu falo, cara, eu vivo feliz, mesmo que eu tô com um monte de problema para resolver, é trabalho, é financeiro, é o cacete a quatro. Mas eu falo, eu olho pelo lado que sempre vai ter uma esperança, sempre tem algo que vai acontecer, que vai me dar uma luz, que vai me dar um Aqui na sentido, né? Aqui na música fala assim, olha que legal. Essa música é sensacional. É, O impossível é. é maior do que o seu poder de inventar outra opção. Outra opção, exatamente. Recriar. É isso aí. É isso mesmo. Perfeito, né? Então as coisas podem estar como está. Você tem a maior ferramenta do universo, que é a imaginação e o arbítrio. Quem tem imaginação e arbítrio, pronto. Ô, Ferrari, sabe o que eu acho que a gente vive mais feliz quando a gente fica imaginando, sabia? O mundo da imaginação é maravilhoso. Porque ali é tudo do jeito que você quer, né? Exatamente. Por isso que eu falo que é bom a gente ficar imaginando. Enquanto você imagina, você está sendo feliz. Porque você está vivendo aquela realidade que você está criando ali, né? Sim. Você fica feliz, você imagina você voando, viajando, curtindo, indo para um lugar, indo para outro, realizando sonhos, enfim, né? É bom imaginar, né? Eu acho. Claro. Agora, não pode ficar alienado, só achar que se alienar da realidade objetiva, né? Aí não vai ser tão... Sim, isso. É sonhar com os pés no chão, né? Não precisa sonhar com os pés no chão. Pode sonhar sem os pés no chão, mas não esquece que existe, que a realidade é multimídia. Ela tem a simulada e objetiva também. Então. Sim, não, com certeza. Ai, Ferrari, que bom, muito bom. Falou, Edna, valeu. Falou, um abraço, Ferrari. Gente, se alguém tiver mais algumas para falar, é agora, senão eu vou falar a declaração e fica encerrada essa nossa conversa aqui. Então tá. Soneira da porra.
Ou a entrevista que teve hoje de tarde foi bem bacana. Eu falei várias coisas. Falei tudo que você já estuda aqui. Falei até algumas coisas avançadas, porque era entrevista. Mas foi bem legal. Depois, quando sai o link, eu compartilho. Pode falar, Dila. Levantou a mão sem querer, Dileuza, ou de propósito? Se for de propósito, não estou te ouvindo. Se foi sem querer... De propósito. Tá. De propósito. A entrevista vai ficar gravada, eu não pude, estava no horário, minha agenda estava tinha cliente marcado, eu não pude assistir. Não foi ao vivo, foi em off. Aí o rapaz vai editar e depois ele vai colocar no canal dele no YouTube. Chama... Perfeito. Quebra, eu acho que é o canal. Aí eu compartilho. Você sabe que eu não dou conta de argumentar, de discorrer nada, né? Por isso que eu fico só de espectadora, né? Tranquilo. Cada então, um tá. Um abração. Outro. Um abração. Outro grande. Então, muito bem, meus caros. Estando esclarecido, não tem como a gente seguir no entendimento do bem viver sem estar esclarecido sobre a diferença entre liberdade e livre-arbítrio. Por quê? Porque se a gente não se esclarecer sobre liberdade e livre-arbítrio, a gente não se esclarece por outra questão muito polêmica, que é determinismo e arbítrio. E o que vocês vão ler, porque fica... sem estar esclarecido sobre liberdade e livre-arbítrio, determinismo e arbítrio vira uma questão onde um é oposto do outro. O determinismo é oposto ao arbítrio, o arbítrio, se não entender, né? Se entender, isso se resolve. O determinismo não é o oposto de arbítrio e vice-versa, eles são complementares. É preciso que exista o determinismo para que exista o arbítrio. Se não existir o determinismo, não tem como existir arbítrio. Um é complementar ao outro. Mas a gente só consegue entender isso a hora que a gente desfaz a confusão entre liberdade e livre-arbítrio. Quando a gente ainda está na confusão entre liberdade e livre-arbítrio, a gente não consegue esclarecer. O que é o determinismo? Determinismo significa que você tem um destino. Você é uma pessoa, um ser, né? Predestinado. Isso é o determinismo. E não é porque você é predestinado que você não tem arbítrio. Você tem arbítrio justamente porque você é predestinado. E o livro vai explicar como é que isso funciona. Esse livro que vocês vão ler amanhã. GPS do Destino. Então é isso. Boa aventura para vocês, boa leitura, boas eurecas, que isso ajude vocês, que esse passo tenha ajudado vocês no processo de autorrealização de vocês e que todos os outros, o próximo um pouco mais e assim por diante. Eu vou falar a declaração e fica encerrada essa conversa. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você. Você é outro eu. Nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que me chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Boa noite, gente. Bom demais. Prossigamos.